Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Hoje nós estamos recebendo a nossa amiga querida Beth, que ela veio com a missão para nos ajudar na tarefa do estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 10. As perguntas que a nossa amiga Beth vai expor para a gente, deixe-me ver aqui, porque, né? Deixa eu ver, 851 a 867 do Livro dos Espíritos. Consegui enxergar, às vezes bate uma luz aqui e a gente fica meio, sabe, atrapalha tudo. Por isso que eu fui ver assim um pouquinho mais, né? Mas é isso, amigos. E fiquem com a presença maravilhosa da nossa amiga Beth, que sempre ilumina os nossos caminhos com o ensinamento que ela passa, nos esclarece com o estudo que ela faz. E um beijo no coração da amiga Beth, que nós amamos tanto. Obrigado, amiga. Sem você, a casa fica muito ruim, fica muito triste, porque a Beth, aonde vai, ela ilumina, né? Todos vocês que são expositores iluminam o nosso caminho. Obrigado a todos vocês que fazem parte da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, e a diretoria também. Muito obrigado, sou grato a vocês. Deus abençoe a todos vocês. Gratidão do fundo do coração. Ó, eu até me emociono, viu? Eu não quero me emocionar, senão vou ficar aqui chorando. Eu sou uma manteiga derretida, viu, gente? Desculpa falar. É com você, amiga. Antes que eu me emocione e derrame lágrimas aqui, eu não quero me emocionar, mas tudo bem, né? É com você, amiga. Você faz a prece, depois a vibração e a prece. Então, eu deixo com a companhia da Beth. Obrigado, gratidão. Boa noite, amigos queridos. Obrigada, amigo Rodrigo, por tanto carinho, por essas palavras assim que, né, que chegam aos nossos corações. É uma alegria muito grande poder participar dessa tarefa, porque a gente aprende, né? A gente prepara e aprende, né? Então, elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores dessa tarefa, ao mentor do SEAC, aos nossos mentores, que eles possam nos inspirar no estudo do Livro dos Espíritos, né, na noite de hoje, para que possamos entender da melhor forma possível essa maravilhosa doutrina dos Espíritos. Que assim seja. Esse capítulo aqui, o 10, tem por título Fatalidade. Então, nós vamos seguindo, né? Questão a questão. Questão 851. Pergunta Kardec: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a esta palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Ou seja, aqui Kardec está perguntando, olha, existe, né, a fatalidade? É tudo pré-determinado? E os espíritos dizem, a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em si encarnando, de suportar tal ou qual prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, vendo-o fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe
um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. Então, né, quantos ensinamentos aqui nessa questão, que é a fatalidade. O que é fatalidade? É a escolha que o espírito faz das suas provas e expiações na próxima encarnação, né? Então, ele está lá no plano espiritual, antes de reencarnar, ele escolhe as provas físicas. Isso é fatalidade. Então, se ele escolheu nascer com uma deficiência física, se ele escolheu nascer rico ou pobre, se ele escolheu nascer nesse país ou naquele, uma vez escolhida, né, esse caminho de provas e expiações, isso se torna uma fatalidade para essa existência que vai começar. Agora, as provas morais dependem do nosso livre-arbítrio, ou seja, nós podemos resistir ou ceder ao mal. Então, vem uma tentação, ninguém está fadado a cair na tentação. Aí depende do livre-arbítrio de cada um. O espírito Miramês, ele escreveu um livro, né, psicografado, chamado Filosofia Espírita, em que ele faz comentários de cada questão do Livro dos Espíritos. E em relação a essa questão 851, Miramês escreve: a fatalidade é o produto da escolha de quem deseja progredir. Então, né, estamos lá no plano espiritual, a gente, do lado de lá, a gente sabe que a nossa caminhada é o progresso espiritual e a gente faz essa escolha ou aquela. Isso vai ser a fatalidade da próxima existência. E aqui o Livro dos Espíritos nos explica, né, que os bons espíritos ajudam a superar as provas e expiações que escolhemos, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Agora, os maus espíritos, eles querem assustar, né? Eles exageram o perigo físico. A pessoa, né, entra em pavor, em pânico diante de de algum obstáculo. E, inclusive, os espíritos explicam que há casos em que os benfeitores alongam ou encurtam a nossa estada na Terra, para o bem geral, né? Para o bem comum. Então, o nascimento, a morte, faz parte é uma fatalidade, mas, de qualquer forma, os bons espíritos podem encurtar ou alongar essa nossa jornada terrena. O Humberto de Campos, espírito no livro Coração do Mundo, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Chico Xavier, fala que o Napoleão Bonaparte, lá no século XIX, ele tinha uma nobre missão de unir as nações da Europa, para, a partir de então, abrir fronteiras e facilitar a divulgação da terceira revelação, que é o Espiritismo, né, que surgiu no século XIX. Mas a ânsia de poder tomou conta de Napoleão Bonaparte. Ele passou a conquistar, a dominar os países da Europa. E o que aconteceu? Ele foi afastado do poder, foi exilado e, inclusive, morreu antes, né, da programação. Quem conta é Humberto de Campos, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Questão seguinte do Livro dos Espíritos, 852. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino, né? Parece que tem gente que sofre, né, o tempo todo, por mais que ela procure viver uma vida regrada, comedida, responsável, mas parece que a infelicidade a persegue. E os espíritos respondem: pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram.
Mas, ainda uma vez, levais à conta do destino o que não é, o mais frequentemente, senão a consequência de vossa própria falta. Nos males que te afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. Então, olha, o que que eles falam? Pode ser sim, né? Que tem pessoas que tudo que fazem, no entanto, só vem, né, coisa ruim na vida dela. Então, pode ser realmente que seja uma prova que ela escolheu, mas na maioria das vezes não. São escolhas erradas aqui, no aqui e agora, né? Então, ser feliz não faz parte, na maioria, na grande maioria das vezes, do nosso destino. É a nossa colheita conforme a nossa plantação, né? Pode ser os resgates do passado, ou mesmo, né, dessa própria encarnação, ou então escolhemos provas para acelerar o progresso espiritual, né? Nesse caso aí, vamos dizer assim, foi programado. E aqui tem um comentário de Allan Kardec sobre a questão 852. As ideias, justas ou falsas, que fazemos das coisas, nos fazem vencer ou fracassar segundo o nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio, aí, né, amor próprio no sentido de orgulho, né? Atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que à nossa própria falta. Nosso orgulho, muitas vezes, né, não nos deixa admitir que foi falha nossa, né? A gente põe a culpa nos outros, no destino. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando elas são más. Então, aqui fala-se, às vezes, tem espíritos, né, obsessores que querem mesmo que a gente fracasse, mas também aí depende de nós repelirmos essa proximidade, mudando a nossa frequência vibratória, saindo dessa sintonia. Então, nesse, né, comentário de Allan Kardec, fica enfatizado: o destino somos nós que fazemos. Os espíritos inferiores só se aproximam porque nós é que os atraímos, segundo a nossa vontade, segundo o nosso livre-arbítrio. E o Miramês comenta: há certamente pessoas que são perseguidas pela fatalidade, sabe assim, né? Nada dá certo. No entanto, elas escolheram essa fatalidade pelo seu livre pensar. Então, há casos, né, em que a pessoa ela não tem culpa de ter fracassado, mas é que ela escolheu isso enquanto estava lá no plano espiritual, nesse planejamento reencarnatório, para justamente desenvolver paciência, resiliência, perseverança, coragem, né? E essas virtudes todas. Questão 853. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal, senão para cair no outro. Parece que elas não poderiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade. Parece que assim, né? Ela se livrou num acidente de morrer, mas aí acontece outra coisa e ela morre, né? Está perguntando, não há nisso fatalidade? E eles respondem, não há de fatal no verdadeiro sentido da palavra, senão um instante da morte. Ninguém foge da morte, né? Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele vos livrar. Assim, qualquer que seja o perigo que vos ameace, não morremos se a hora não é chegada? Pergunta Allan Kardec. Nós não chegou nessa hora. É um perigo imenso. Então a gente não morre porque não está planejado?
Não, os espíritos dizem não, tu não perecerás. E disso tem milhares de exemplos. Mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui e, frequentemente, teu espírito o sabe também, porque isso lhe é revelado quando faz escolha de tal ou tal existência. Então, né, tem até um caso, né, de um avião que caiu perto de Fernando de Noronha, e todos morreram, mas uma das pessoas sobreviveu, só um. Só que uns dias depois ele também morreu, num acidente de trânsito, né? E aqui fala, né, o Allan Kardec fala assim, às vezes o perigo é tão grande, mas não chegou a hora da morte, então a pessoa não vai morrer? Eles dizem não. Até esses dias eu vi na internet o caso lá na Rússia, de um homem que caiu do 18º andar em cima de um carro. O carro ficou, né, todo, dividiu em dois, e ele só teve pequenas contusões. Não tinha chegado a hora dele, né? E também, muitas pessoas, né, como diz aqui, têm a premonição da morte. Então, deixam cartas, testamentos dos familiares, né? Porque o espírito delas, lá, né, no fundo, sabe desse planejamento. Questão 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as preocupações que se tomam para evitá-las são inúteis? Ah, olha, já que está programado para a gente morrer naquele horário, naquele dia, então a gente tem que deixar para lá de se precaver do perigo? Aí os espíritos dizem, não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Então, por exemplo, se a gente vai atravessar uma avenida movimentada sem olhar para lado nenhum, ver Anchieta, por exemplo, isso é um verdadeiro suicídio, né? Mas nós precisamos agir de forma oposta, estarmos prevenidos contra os perigos, manter a vigilância e a oração, porque a vida é muito valiosa e ninguém sabe, né, o dia e a hora da sua morte, né? Sabe assim, tem uma vaga intuição, às vezes sonha, mas as coisas podem mudar, né? Como aqui também eles já comentaram, a nossa vida pode ser encurtada ou alongada, segundo a vontade de Deus, né? O nosso próprio bem, ou para o bem, assim, das pessoas que convivem conosco, ou até para o bem da coletividade. Questão 855. Qual o objetivo da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequência? Puxa, essa pergunta é fantástica, né? Tá bom, né? Então, se a gente não vai morrer daquele perigo, por que que tem que passar por ele? E aí, olha que interessante a resposta dos instrutores da espiritualidade. Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornares melhor. Às vezes o espírito escolheu passar por aquele perigo para, né, ficar mais alerta, mais vigilante, mais responsável. Quando escapas desse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, sonhas mais ou menos fortemente, segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. Então, puxa, né? Eu, digamos, o espírito, né? Alguém que passa assim por um terremoto e pensa, não, dessa eu não escapo. E, no entanto, né, sobrevive. E aí, como fala, né? Nessas condições, as pessoas, elas têm uma vontade
de se tornar melhor. Tem muitos relatos que a gente vê nos documentários, inclusive da Netflix, de pessoas que passaram por situações assim perigosas, viviam uma vida assim, sabe? Uma vida despreocupada, e depois que perceberam a iminência, passaram pela iminência da morte, começaram a se preocupar com o que vem depois da morte, né? O que eu faço para me tornar uma pessoa melhor e merecer ir para um lugar bom? E segue aqui a resposta do Livro dos Espíritos. O mau espírito, sobrevindo, digo, mal subentendendo o mal que ainda há nele. Pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas de novo tuas paixões se desencadearem. Então, tem também aqueles que passam por perigos e tem a síndrome do herói, né? Tem, infelizmente, assim, muitos jovens têm a síndrome do herói. Ah, comigo nunca vai acontecer nada. Eu já passei por tantos perigos e eu sobrevivi, então, e continua, sabe? Nessa irresponsabilidade, nessa vida, às vezes, desregrada. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra vossas fraquezas e a fragilidade de vossa existência, né? Então, nosso corpo, né, precisa ser cuidado, ele é frágil, é um descuido e a gente pode passar por sérios acidentes. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, ver-se-á que, o mais frequentemente, as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte assim para vos recolher em vós mesmos e vos corrigir. É muito profunda, né, a resposta aqui da questão 855. Os perigos são alertas para a gente se cuidar do corpo físico e se cuidar também, moralmente falando, né? Ir trabalhando, eliminando os vícios, as paixões. O Miramês comenta: a humanidade se encontra em perigo constantemente, para que possa aprender a se defender por si mesmo. A gente passa por tantos perigos, um raio pode cair na nossa cabeça, a gente pode ser assaltado, pode acontecer um acidente de trânsito. Então, aqui o Miramês fala, a humanidade se encontra em perigo constantemente para a gente aprender a se defender. E a defesa do cristão, aqui o Miramês comenta, também no aspecto moral. Por exemplo, ele fala, amar quem nos odeia e calunia e perdoá-lo, para que, né, ele que poderia ser um ofensor, ou é um ofensor, se torne um amigo nosso e não nos agrida. Então, isso tudo é muito amplo. E também Miramês fala que a mediunidade com Jesus, a comunicação com os bons espíritos, nos dá meios para nos protegermos das investidas das trevas, né? Que também é um perigo se a gente tem uma mediunidade que usa para interesses escusos, a gente pode, né, ser perseguido pelas trevas, e aí também mora um grande perigo. Então, o corpo físico é frágil, é preciso cuidar do corpo, mas também é preciso cuidar do espírito, né? Aqui, como o Emília mesmo comenta, né? Se a gente tem mediunidade, usá-la bem, para a gente se reconciliar com os adversários. E aqui a espiritualidade fala, né? Se nós passamos por algum perigo, seja ele qual for, paremos e nos perguntemos qual foi a causa, né, desse perigo? Será que nós negligenciamos os nossos deveres? Ou será que foram faltas que cometemos? E a partir dessa autoanálise,
procurar nos corrigir. O Miramês comenta: os perigos que a vida te mostra e que a própria vida te ajuda a te livrares deles, faz a alma meditar nos seus deveres. Então, né, a vida está nos mostrando, muitas vezes, por vários perigos pelos quais passamos, e a própria vida nos ajuda a nos livrarmos deles, né? Somos protegidos pelos bons espíritos, se merecemos, se somos cuidadosos, e aí isso tudo faz nos meditar sobre se estamos cumprindo bem os nossos deveres, porque a causa do perigo pode ser a negligência dos deveres, né? Pode ser assim, faltas cometidas, né? Então, por exemplo, vou dirigir embriagado, né? Mas pode ser uma negligência do dever também. Por exemplo, né, tem casos aí no passado que tinha de prédios que ruíram por conta da má fé, né, de construtores que não colocaram um material suficiente para construir a obra, ou então adequado, e aí, né, aconteceu a tragédia. Tem muitos casos, né, ao longo da história da humanidade, de negligência, de dever, de descuido da obrigação de alguns profissionais e que reverteram em catástrofes. Lógico, as pessoas que foram vítimas estavam colhendo, né, erros do passado, né, estavam colhendo, quitando, resgatando, mas é necessário que venha um escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo, esse que negligenciou o dever e causou um perigo a si ou ao outro, né, está acumulando dívidas na sua consciência. Questão 856. O espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir? Então, olha, eu acho que eu vou morrer do coração. Não sei, eu acho que vou morrer numa mesa de cirurgia. Será que o espírito sabe? E aí os espíritos respondem: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer de tal maneira antes que de outra, mas sabe igualmente as lutas que terá de sustentar para o evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, por exemplo, né, gênero de vida, os bombeiros, os policiais, os soldados, eles correm grandes riscos, né, de levarem uma bala, né, os bombeiros de se acidentarem, e no, no início da epidemia, da pandemia do Covid, quantos profissionais de saúde morreram por conta do Covid no exercício de sua profissão, né? Mas, como Jesus nos diz, o amor cobre a multidão de pecados. Então, por exemplo, às vezes a pessoa lá do plano espiritual escolhe um gênero de morte. Vamos exagerar, assim, vamos ser trágicos, morrer queimada. Mas ela passa uma vida pautada na doação ao próximo, na busca da iluminação do seu próprio espírito. Essa programação pode ser modificada, e aí ela pode passar por um outro gênero de morte, né? Menos doloroso. Questão 857. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Olha, eu vou lá para a guerra, mas eu vou de peito aberto, eu sei que não vou morrer mesmo, né? Porque estou convencido que minha hora não chegou. E os espíritos dizem: muito frequentemente o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que não morrerá ainda, né? Então, o espírito traz isso, né, na sua reminiscência. Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores, que querem adverti-lo a estar pronto para partir quando ele, né,
assim, tem aquela ideia de que está chegando a hora da morte, né? Ou que levantam sua coragem nos momentos em que ela lhe é mais necessária. Então, ele vai para a guerra, então, ó, vai, tenha coragem, se cuida, não chegou ainda a hora da sua morte, né? Pode vir ainda da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe dever cumprir. Então, por exemplo, o Chico Xavier, né, Eurípides Barçanufo, eles sabiam antecipadamente o dia em que eles morreriam. E aqui os espíritos nos dizem que, às vezes, os mentores vêm avisar durante o sono, para que a pessoa esteja pronta para partir, preparada, esteja mais serena, né, aceite. Ou então é a intuição do próprio espírito, porque traz essa lembrança lá no fundo, né, da sua alma, que vem lá do seu planejamento reencarnatório, lá no plano espiritual antes do encarne. O Miramês escreve: podemos ter o pressentimento do nosso fim quando na Terra. No entanto, o nosso dever é procurar, por todos os meios, que nossa vida se prolongue cada vez mais, pedindo a Deus que nos ajude a sermos úteis no bem. Então, às vezes a gente pode até, nossa, eu tenho uma intuição que acho que vou morrer logo. Aí me lembro assim, não, a gente tem que pensar, fazer o possível para se cuidar bem, para a nossa vida se prolongar o máximo possível, para a gente ser útil, né? E ninguém sabe o dia da morte, o dia exato, né? Questão 858. Por que aqueles que pressentem sua morte a temem geralmente menos que os outros? É o homem que teme a morte, não o espírito. Quer dizer, a gente teme a morte enquanto estamos encarnados, mas quando o espírito está liberto do corpo, já desencarnado, né? Ou durante o sono, o sonho, aí ele não tem tanto medo da morte, né? Sério, o espírito desencarnado já morreu, mas para ele a morte é algo assim, faz parte, né, da vida. Aquele que a pressente pensa mais como espírito que como homem, compreende sua libertação e a espera. Então, pensar mais como espírito, é aquela pessoa que é menos apegada à matéria, que entende melhor as leis de Deus, né? Que somos imortais, que depois do nosso desencarne nós vamos para o plano espiritual, que temos muitas encarnações. E o Miramês fala: os que pressentem a morte reconhecem internamente, pela intuição, que escolheram aquele tipo de desencarne. E muitos interpretam, entendem que essa morte vai ser uma libertação. Eles ficam até aliviados. Ele fala assim, Miramês: morrer para o espírito que cumpriu sua missão na Terra é um prêmio. Há muitos que temem a morte, temem, né? Têm medo da morte porque não cumpriram a obrigação que assumiram lá no plano espiritual, antes do encarne, né? Ou então tem aqueles que temem a morte porque eles ainda não terminaram sua tarefa. Então, eles procuram viver para terminar a sua tarefa. E ele diz também que uma quantidade enorme de almas consegue adiar o momento da morte para completarem a sua tarefa. Se houver, né, a autorização, né, da espiritualidade, se houver merecimento, se for necessário. Quem teme a morte são os que gozam as ofertas da matéria, sabe? A pessoa assim que nunca pensa no que é o espírito, para onde ele vai, né? Depois da morte do corpo físico, aqueles que só pensam em gozar os bens terrenos,
esses temem a morte, porque não querem perder tudo isso. Para eles é tudo que existe, né? E aí ele diz assim também, o Miramês, há pessoas, certo? Há pessoas que são pervertidas e, no entanto, têm boa saúde, têm boas relações, têm bens materiais. Por quê, né? São pessoas que usam mal tudo isso. É que Deus está esperando, como filhos pródigos, a voltarem para a casa do Pai. Então, a hora do chamamento chega. Não tem gente que vive assim, né? Numa boa, esquecendo que é um espírito, só vive para a matéria e tem medo de morrer, mas um dia o chamamento chega. Deus está esperando, né, que eles despertem. Questão 859. Por que aqueles que... se a morte não pode ser evitada quando chegou a sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida? Frequentemente, essas coisas são muito pequenas, das quais podemos nos prevenir e, algumas vezes, as fazer evitar. Então, aqui Allan Kardec fala assim, sabe, a hora da morte está planejada. E esses acidentes também são planejados? Eles falam assim, não, essas são coisas muito pequenas, mas muitas vezes a espiritualidade nos previne para que evitemos esses acidentes, dirigindo o nosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material. Mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, a fatalidade é a hora do nascimento, é a hora da morte, é o aparecer e desaparecer deste mundo. A morte é uma fatalidade, mas a data da morte pode mudar, segundo a vontade de Deus, né? E esse planejamento que é feito antes da encarnação, ele é feito nas suas linhas gerais. Os detalhes são construídos ao longo da existência conforme as nossas escolhas. E o Miramês fala, né, que no livro Filosofia Espírita, os acidentes, em geral, são produzidos pela nossa invigilância. É a lei que nos cobra, né? A lei é um instrumento da justiça. E aqui, né, tem mais um comentário da questão 859. Mais uma pergunta. Há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Então, né, aquilo que está planejado, por mais que eu faça, não consigo evitar. Eles dizem sim, mas tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Entretanto, não creais que tudo o que ocorre esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é frequentemente a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que, se não tivesses feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria, né? É o plantar e colher, é ação e reação. Se queimas o dedo, isso não é nada, é o resultado de tua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução, né? Então, as grandes tragédias, elas são planejadas, mas esses pequenos acidentes são descuidos nossos, né, diários. Isso não foi planejado, né? Eu me descuidei, queimei o dedo lá, encostando na panela quente,
Isso daí não tinha sido planejado, né? Questão 860. O homem, por sua vontade e por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? Ele o pode, desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que escolheu. Então, né, com a minha vontade, eu posso evitar certas coisas, sim, desde que isso esteja segundo as minhas necessidades, né? Ademais, para fazer o bem, como o deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Então, por exemplo, quando a gente recebe, né, acréscimos de anos na nossa vida terrena, como aconteceu com o Divaldo, ele conta, né, que ele teve um infarto, era para ele desencarnar, ele pediu mais 10 anos, mas isso foi décadas atrás, então, né, permitiram que ele continuasse. Então, esses acréscimos de anos da nossa vida precisam ser bem aproveitados, né? Essa encarnação, fazendo todo o bem que for possível, buscando evoluir, tendo essa vontade firme. Essa vontade firme depende da nossa maturidade espiritual, né? Do desapego aos bens materiais, da busca de conhecimento, de autoconhecimento. Questão 861. O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? Não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, há a chance para ele de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará, porque há quase sempre nele uma deliberação antes de cometer o crime. Então, né, será que foi planejado? Nessa encarnação, vou matar o outro lá, né? Não, porque chega na hora, a pessoa sempre pode escolher matar ou não matar, né? Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou não. Se o espírito sabia de antemão que, como o homem devia cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabei, pois, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime, ou todo ato qualquer, é sempre o resultado da vontade e do livre arbítrio. Então, ninguém nasce predestinado para fazer o mal. Se a pessoa mata alguém sem intenção, né, de matar, por exemplo, um acidente de carro, o disparo não intencional de uma arma de fogo, né? Isso pode ser uma prova, uma expiação escolhida. Uma fatalidade, por exemplo, nos acontecimentos materiais, né? Então, a pessoa ela é vítima de uma catástrofe natural, ou então uma falência econômica, mas ela não contribuiu para que isso acontecesse. Ela se empenhou ao máximo para que os negócios dessem certo. Pode ter sido uma prova, uma expiação escolhida. A doença surge, mesmo ela se cuidando, ela cuida, tem bons pensamentos, cuida da alimentação, dos exercícios físicos. Pode ser uma colheita do passado, uma prova escolhida. Por exemplo, mas se a pessoa, por exemplo, nunca respeita o farol vermelho, mesmo, né, que ela nem tenha uma aprovação kármica, não está no planejamento dela, assim, morrer num desastre de trânsito, mas ela criou condições para isso, porque ela desrespeitou o sinal de trânsito e provocou o acidente. Quando acontece um acidente, apesar de toda a atenção que o motorista teve, né, e, digamos, ele não teve culpa, ele foi cuidadoso e mesmo assim aconteceu. Foi uma falha mecânica, foi culpa do outro, aí pode ser uma cobrança do passado.
Então, fatalidade nos atos da vida moral não existe. Ninguém é obrigado a fazer o mal. Não. A pessoa escolhe fazer o mal. Aqui, então, né, o complemento da questão 861. De resto, confundir sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes a fatalidade é nos acontecimentos materiais cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Ela fez de tudo para, né, não se acidentar, sempre foi cuidadosa, obedeceu às regras de trânsito, cuidou da manutenção do carro, mas aconteceu, né? Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, e tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha para esses atos, pois jamais há fatalidade. Então, a pessoa não nasce predestinada a ser um homicida. Se aconteceu de não intencionalmente ela matar o outro, aí pode ter sido realmente uma expiação, né? Mas não foi intencional, né? Não é que ela escolheu fazer isso. Questão 862. Há pessoas para as quais nada sai bem e que o mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso que se pode chamar fatalidade, né? Nada dá certo na vida dela. Isso não é uma fatalidade? A fatalidade se a queres chamar assim. Ela, porém, se prende à escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Entretanto, não criais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado de um caminho falso que tomaram e que não está em relação com sua inteligência e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado sem saber nadar tem grande chance de se afogar. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não empreendesse senão coisas compatíveis com suas faculdades, ele teria êxito quase sempre. O que o perde é seu amor próprio, né? Seu orgulho, sua vaidade, sua ambição, que o fazem sair de seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e a culpa é sua. Mas em lugar de tomá-la sobre si, prefere acusar sua estrela. Tal seria um bom operário e ganharia honradamente sua vida, que seria um mau poeta e morreria de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse se colocar no seu lugar, né? Então, o que os espíritos estão dizendo? Tem pessoas que realmente escolheram uma vida assim cheia de decepções, cheia de obstáculos para desenvolver a paciência, a resignação. Mas, frequentemente, uma vida cheia de decepções é um caminho falso. Então, aqui ele dá alguns exemplos, né? A pessoa abriu um negócio, né, um empreendimento, não deu certo. Pode ser que ela não tinha recursos para isso, ela não tinha experiência. Essas pessoas confiaram na sorte, deram um passo maior que a perna. Ou então pessoas que fazem dívidas sem planejamento. Ah, depois eu vejo como que eu pago, dou um jeito. Ou como ele aqui também exemplifica, em pessoas que se atiram no rio sem saber nadar, estão confiando na sorte. Então, os empreendimentos que são, né, planejados devem ser compatíveis com os nossos recursos materiais, com as faculdades que temos, o quanto temos de experiência naquela área, porque os fracassos dos empreendimentos podem ser, assim, decorrentes de uma ambição desmedida, da vaidade, do orgulho, e ainda, né, para piorar a situação, essas pessoas colocam a culpa nos outros, na sorte, acusam a sua má estrela, e também eles falam assim, né, que a pessoa poderia ser um bom operário,
mas ela prefere ser um poeta e passar fome. A pessoa não se coloca não coloca no seu devido lugar. Ela não tem o dom da poesia, né? O que ela tem aí é uma mania de grandeza. Muitos nem não se contentam com um emprego humilde, um salário mais baixo, e aí estagnam, passam fome, né? O Miramês fala: o homem se perde pela sua ambição e amor próprio, né? Vaidade, orgulho, narcisismo. Mas por que sente ele ambição e amor próprio? Por ser ignorante. E por que ignorante? Por lhe faltar maturidade espiritual. Os fracassos das almas, se podemos chamar de fracassos, são quedas para nos levantarmos com mais compreensão e mais amor, conhecendo a verdade para nos tornarmos livres. Questão 863. Os costumes sociais não obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho antes que outro, e não está ele submetido ao controle da opinião pública na escolha de suas ocupações? O que se chama o respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio, são convenções humanas, né? Ai, sabe, é, é mais chique ser médico engenheiro do que um vendedor, por exemplo, né? Aí são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se submetem a eles é porque isso lhes convém e o fazem por um ato de seu livre-arbítrio, visto que, se o quisessem, poderiam libertar-se deles. Nesse caso, por que se lamentar? Por exemplo, uma pessoa ela tem o dom das artes cênicas. Ah, mas espera aí, sabe? Não fica bem, né? Eu ser um bailarino. Então, são, né, as convenções sociais. Não são os costumes sociais que devem acusar, mas seu tolo amor que os faz preferir morrer de fome a derrogá-los. Ninguém lhes levará em conta esse sacrifício feito à opinião pública, enquanto que Deus terá em conta o sacrifício de sua vaidade. Isso não quer dizer que seja preciso enfrentar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas têm mais de originalidade que de verdadeira filosofia. Há tanto contrassenso em tornar-se objeto de crítica ou mostrar-se como um animal curioso, quanto há de sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar quando não se pode manter-se no topo da escada. Se a pessoa não sacrifica a sua vaidade, ela prefere manter-se desempregada. Ah, esse trabalho não serve para mim, não é para mim, imagina. Eu sou uma pessoa tão importante, você acha que fica bem, né? Eu, assim, estudado, assumir um empreguinho assim. Agora, se a pessoa tem condições de assumir um trabalho de maior importância, como aqui diz, ela não deve enterrar os seus talentos, né? Os seus talentos, experiência, o conhecimento, a capacitação. Aí tem que aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Mas por que que as pessoas ficam nessa zona de conforto, né? De não aproveitar os talentos que a vida oferece, as oportunidades que a vida oferece, por medo, por comodismo. Questão 864. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhes sai bem. A que se prende isso? Né? Porque as pessoas têm tanta sorte, entre aspas, na vida. Na outra só tem azar, azar, entre aspas, né? Frequentemente porque elas sabem escolher melhor, olha só. Mas isso pode ser também um gênero de provas, pois o sucesso as embriaga e confiam-se ao seu destino, pagando, no geral, mais tarde, esses mesmos sucessos por cruéis reveses que poderiam evitar com a prudência, né? Então, a sorte vai depender das nossas boas escolhas.
é o plantar e colher, né? Mas, como aqui eles fazem um alerta, às vezes tudo dá certo na vida de uma pessoa, isso também pode ser uma prova assim do quanto ela é prudente e responsável, com medida. Essas pessoas estão sendo testadas, porque se, né, tudo vai bem na vida, mas elas não fazem o pé de meia, se elas não procuram crescer interiormente, aí como fala, né? Aqui fala que mais tarde a conta vem, né? Questão 865. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade, nem a inteligência não interfere? O jogo, por exemplo, né? Quando a gente fica rico porque ganhou na loteria, né? Certos espíritos escolheram anteriormente certas espécies de alegria. A chance que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e sua cupidez, né? Por exemplo, ganhar muito dinheiro num jogo, na loteria, pode ter sido uma escolha, né? Lá no plano espiritual antes do reencarne, mas também é uma grande tentação. Por isso que eles falam, aquele que ganha como homem perde como espírito. O Miramês fala, o que chamas de boa sorte entre os homens, por vezes, é má sorte para a alma. Porém, em tudo Deus visa ao bem. A pessoa cai na tentação, né, da vida fácil, da vida boa, cai nos vícios, nos desregramentos. Questão 866. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seriam, pois, o efeito de nosso livre-arbítrio, né, quando as coisas não dão certo, por conta da nossa liberdade de escolhas? Tu mesmo escolheste a tua prova, quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos, olha só, que permanecem estacionários, sabe? Viver uma vida boa e não sair disso são espíritos frouxos e estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepuja em muito o dos felizes desse mundo, já que os espíritos procuram, na maioria, a prova que resulte a mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria senão pela ausência da dor. Então, né, como eles falam aqui, Allan Kardec pergunta da fatalidade em relação aos nossos destinos materiais. As falências que acontecem, os acidentes. E aí, os espíritos são provas escolhidas, né? Que quanto mais difíceis elas forem, quanto mais nós as suportarmos com resignação, coragem e fé, mais iremos evoluir. E aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos que permanecem estacionários, porque é a luta pela sobrevivência, a superação dos obstáculos que nos faz avançar, que ajuda-nos a progredir espiritualmente. E que a Terra tem mais infortunados, porque são pessoas que escolheram provas difíceis, porque estando lá no plano espiritual, vê que tudo isso, né, a facilidade da a comunidade, né, os bens materiais são futilidade. O Miramês fala, se estás em provas, convence-te de que elas são breves. Vale a pena ter paciência, extraindo toda a lição que trazem. E a última questão, de onde vem a expressão nascer sob uma feliz estrela? Velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem, alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra, né? Então, a pessoa tem uma vida feliz é porque mereceram, e é isso de nascer sob
uma boa estrela, né? Por isso que ela é feliz. Isso é superstição, né? Jesus, né, é que planeja todos os recursos da terra para que sejamos felizes. Então, por isso que agradeçamos, né, a Jesus, o nosso bom pastor, porque, né, não nos esqueçamos, a riqueza, a fama, o prestígio social leva aos excessos de vícios, aos desregramentos, ao apego dos bens materiais. E o Miramês fala que o espírito pode pedir determinada modalidade de vida, mas nem sempre lhe é concedido, porque Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. E são os instrutores espirituais que ajudam a planejar a nossa existência terrena. Algumas encarnações são impostas por conta da necessidade de evolução do espírito. Então, se nós estamos passando por situações difíceis, né, lembremos que Jesus não põe fardos pesados em ombros frágeis. A maioria dos espíritos que, antes do reencarne, tem uma visão do seu ainda estado de pequeno adiantamento, da sua necessidade evolutiva, dos resgates que precisa empreender e pedem, né, vidas difíceis. Mas, no entanto, a espiritualidade está lá junto, mentores, nem tudo que a gente pede assim, olha, eu vou aguentar, pode mandar que eu aguento. Não, ó, vamos aos pouquinhos, né? Pagando em doses homeopáticas. Então, tenhamos plena confiança em Deus, que tudo que nos acontece nessa encarnação, tudo foi programado para o nosso melhor, né? Para a nossa evolução espiritual. E os detalhes da nossa existência aqui terrena, a nossa caminhada, também é feita a partir das nossas escolhas, né? Nós podemos amenizar as agruras da nossa vida ou podemos piorar a situação, né? Dependendo da forma como entendemos a vida, da forma que portamos, é, da forma como pensamos em relação a estarmos aqui na Terra, né? Para gozar a vida ou para crescer espiritualmente. Então, passamos uma vibração a todos os habitantes do nosso planeta. Todos passam por dificuldades de um gênero ou de outro, e todos possam serem amparados para vencerem essas situações difíceis, aprenderem com as lições, crescerem interiormente. Abençoa, Senhor, todos os governantes da terra, todos os países, todas as instituições de caridade, todos os hospitais, todos os lares, todos aqueles que estejam abandonados nas ruas. Abençoa também toda a espiritualidade que nos acompanha. Abençoa também aqueles que ainda não estão despertos para o caminho do bem, sejam encarnados ou desencarnados. Vibramos por todos nós que aqui estamos, os tarefeiros do SEAC, os dirigentes do SEAC. Vibramos por nossos lares, por nossos familiares. E dizemos a Deus, glória a ti, Pai, nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Boa noite, amigos queridos.